História de hoje, independência política do Brasil. O século XIX foi uma época de grandes transformações na Europa e na América. A França, liderada por Napoleão Bonaparte, estava em guerra com a Inglaterra e isso interferia na situação política e econômica de vários países. Portugal, que era um antigo aliado da Inglaterra, reforçou a aliança com os ingleses, e isso trouxe o risco de uma invasão francesa em seu território. Para proteger seu governo, o Estado português transferiu a família real e sua corte para o Brasil, numa operação que envolveu mais de 10.000 pessoas e contou com a ajuda da frota inglesa. Portugal acabou ocupado pelas forças francesas, mas a sede do Império foi instalada em 1808 no Brasil, provocando uma série de transformações. Àquela altura, a família real era liderada pelo príncipe regente Dom João, uma vez que sua mãe, a Rainha Maria I, encontrava-se afastada de suas funções devido a problemas de saúde mental. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João no Brasil foi a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas, o que na prática significava o fim do sistema de monopólios, dominado por comerciantes de Portugal. A medida favoreceu principalmente o comércio com a Inglaterra, que na época podia oferecer os melhores preços ao exportar bens manufaturados e ao importar bens agrícolas e matéria-prima, graças à intensa industrialização de sua economia. Com a liberalização do comércio, as exportações do Brasil aumentaram, mas as importações também, sendo que o Brasil exportava principalmente bens agrícolas e importava bens manufaturados e alimentos da Europa. Como os bens manufaturados tinham um valor maior no comércio internacional, houve um aumento da influência inglesa em nossa economia, por meio do endividamento e de empréstimos para tentar cobrir esse endividamento. Em 1810, o governo português assinou tratados que deram ainda mais vantagens para a Inglaterra, como impostos de importações mais baixos. Além disso, ingleses residentes no Brasil ficavam sujeitos apenas à legislação de seu país, estando protegidos em relação às leis portuguesas. Em 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte pelos ingleses na Batalha de Waterloo e seu exílio na ilha de Santa Helena, as potências europeias promoveram encontros na capital austríaca, Viena, para definir as novas relações internacionais. Nessa ocasião, conhecida como Congresso de Viena, a corte portuguesa demonstrou sua intenção de permanecer no Brasil, elevando-o à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815. Tal mudança deu mais prestígio aos habitantes do Brasil, que não seriam mais considerados simples colonos. Em 1816, com o falecimento de Dona Maria I, o príncipe regente foi aclamado e coroado como Dom João VI. A política da corte portuguesa trouxe novas possibilidades de negócios ao Brasil, mas também gerou descontentamento. Pernambuco, importante região produtora de açúcar de cana, sofria os efeitos da concorrência do açúcar de beterraba na Europa e do aumento de impostos no Brasil para sustentar a corte portuguesa, que se instalou no Rio de Janeiro. Assim, a tentativa de prisão de suspeitos de conspirar contra o governo português gerou uma onda de revolta. Em 1817, conhecida como Revolução Pernambucana. A ideia era um republicano na região, independente do Império Português. Contudo, não conseguiram o apoio esperado e o movimento foi reprimido pelo governo central com a ajuda do governador da Bahia. Já em Portugal, o sentimento de abandono desde a saída da família real, combinado com o aumento da concorrência inglesa, levou a uma série de revoltas, iniciada na cidade de Porto,
reduto de comerciantes conhecida como Revolução do Porto, em 1820. A intenção era organizar uma constituição separando os poderes do Estado e limitando o poder monárquico, levar a corte de Dom João VI de volta a Portugal e, principalmente, mudar as relações comerciais com o Brasil para combater a influência inglesa. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal com sua corte, mas para garantir o controle sobre o Reino do Brasil, manteve aqui seu filho e príncipe herdeiro, Dom Pedro, na condição de príncipe regente. Embora a Revolução do Porto fosse um movimento liberal, algumas de suas propostas foram interpretadas no Brasil como uma tentativa de restabelecer o monopólio português no comércio. Dessa forma, proprietários rurais, principalmente de São Paulo, como José Bonifácio de Andrade e Silva, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reuniram-se em torno do príncipe regente, Dom Pedro, questionando as ordens que vinham de Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro concordou em permanecer no Brasil para defender os interesses deste reino, que nem sempre eram os mesmos de Portugal, num episódio conhecido como Dia do Fico. A aliança em torno do príncipe foi aos poucos alargada e aprofundada, e quando boa parte dos brasileiros mais influentes se convenceu de que Portugal não iria reconhecer a liberdade política, econômica e administrativa que reivindicavam, apoiaram um plano de organizar no Brasil um Estado independente. Em outubro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e em dezembro foi coroado. Aos locais em que a preferência pela aliança com Portugal ainda era forte, Dom Pedro I enviou forças armadas e houve conflitos, como na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará e na Cisplatina, que em 1825 tornou-se independente e deu origem à República do Uruguai. Com o passar do tempo, o 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro desafiou ordens portuguesas em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, tornou-se a data comemorativa de nossa independência. Então, olha lá, né? Quanta coisa importante da nossa história, que vocês passou um pouco dessa história, está passando ainda, né, na novela das 6, né? Está reprisando. Então, vamos ver aqui as questões. Atividade. Observe a tabela e responda em seu caderno a atividade 1. Então, vai pôr a resposta lá no caderno, tá bom? Vamos observar a tabela. Então, o que vemos nessa tabela, né? 1812, 1816, 1822. As exportações, né? Os produtos que mandamos para fora do país, que foram vendidos para fora do país, e as importações, os produtos que foram comprados para o Brasil. Questão 1. Compare o desempenho das exportações e das importações no Brasil entre 1812 e 1822, indicando uma semelhança e uma diferença. Então, olha lá, o que aconteceu? Em 1812, houveram 1.236.000 em exportações, né? Então, é o que o Brasil ganhou, o lucro de exportações, e as importações, 770.000. Foi o que foi gasto comprando coisas para fora. Em 1816, exportações, 2.330.000, importações, 2.500.000. Em 1822, 4.030.000, importações, 4.590.000. Certo? Então, vamos ver a pergunta. Uma semelhança. A semelhança ali entre 1812 e 1822 é que houve um aumento de exportações, né, de 2012 até 2022. Só que o que aconteceu, né? O que aconteceu ali de diferença?
houve mais gasto, tá vendo ali? No ano de 1822 e no ano de 1816, em que foi as importações, o número foi maior do que as exportações. Então, foi gasto mais do que foi ganho com as exportações, né? Foi vendido menos e foi gasto mais. Então, o que que acontecia aí? O Brasil foi se endividando, né? Foi se endividando e teve que se endividar cada vez mais com a Inglaterra para poder dar conta desses gastos, né? Porque as exportações ainda estavam baixas, mesmo tendo aumentado, ainda era baixo. Questão 2. Relacione os dados da tabela à instalação da Corte Portuguesa do Brasil no Brasil em 1808. Então, o que que tem isso a ver com a instalação da corte? Com a instalação da corte, o Portugal teve uma forte aliança com a Inglaterra, né? Aí houve um aumento dos laços comerciais, né? Daí o Brasil, essa transação de importação e exportação, né? E o Brasil mandava bastante coisa para fora, principalmente os nossos recursos naturais, nossas riquezas materiais, que saíam bastante daqui. E o Brasil importava o que precisava de fora, né? Da Europa. Respondo aí no caderno, então, tá bom?